8 de fevereiro foi o dia em que eu comecei uma ilustração específica, uma arte na qual eu dei todo o meu foco pra fazer e que foi com certeza a mais cansativa que eu fiz até agora e também a mais demorada. Afinal, eu finalizei ela dia 3 de março. Sim, eu fiquei quase um mês nesse bagulho. E o motivo dela ter demorado tanto assim pra ser feita é porque foram 9 personagens numa mesma arte, tá ligado? Mais especificadamente 9 vilões. E é por isso que o título desse vídeo... Eu não decidi o título ainda. Só vai. Entre desejos e insanidade, se vê um vislumbre da pura maldade. O garoto do coração afundado escuridão que revela. Bom, como eu havia dito, eu tive que fazer uma ilustração para um especial de vilões que o Blitz iria fazer, e por ter muito personagem eu até fiquei meio preocupado com a composição e o posicionamento dos vilões e tal, devido à quantidade de gente que teria. Mas aí ele me deu a ideia de fazer algo parecido com a thumbnail da música dos Las Superiores, da Mendes, que tem o personagem do cantor principal ali no meio e o resto dividido ali atrás. E quando eu vi, cara, eu curti bastante, tá ligado? Eu achei que ficou bem mais organizado, assim, bem mais de boa também pra desenhar e tal, então, mano, eu acabei curtindo demais a ideia e também não tem muitas thumbnails assim, então eu achei muito foda. E só uma curiosidade, pouco tempo depois que eu finalizei a ilustração, o Marquinhos postou a música dos Chapéus de Palha, com o mesmo estilo de thumb, tá ligado? Sendo essa roleta aí. Mas foda-se, ninguém... Então eu cacei umas referências aí de cada personagem, posicionei tudo certinho, e depois do esboço eu fui começar a render, que eu fiz cada personagem um arquivo diferente, pra ficar tudo com uma qualidade bacana e não ficar tudo com uma baixa qualidade, tudo pixelado, tá ligado? Então, logicamente, eu comecei pelo Madara, né, claro, porque ele é o que tá na frente, o que mais tá com o corpo aparecendo. Então o Blade tinha me dado a ideia de fazer alguma coisa do Susanoo, tá ligado? Tipo, as costelas dele, que no caso foi a minha ideia, mas eu deixei pra fazer isso no final, que era mais fácil. Mas de qualquer forma, eu acho que a ilustração do Madara ficou pelo menos aceitável. Eu não vou falar que ficou bom, porque o rosto dele ficou parecendo de robô, tá ligado? Inclusive, eu até postei um bagulho falando disso. Mas eu juro que eu arrumei depois, mano. Eu arrumei. Então eu fui fazer os personagens que ficavam atrás, né? E eu podia ter feito na ordem de cima pra baixo, pros lados, no caso, né? Mas eu taquei o foda-se e fui fazendo na ordem que eu tava no hype pra fazer. E como eu tinha acabado de fazer a concept tipo Chrono, por exemplo, eu ainda tava no pique de Jojo, então eu fui fazer o Dio, que na verdade ficou bem melhor do que eu esperava. E por incrível que pareça, um bagulho que eu mais curti, assim, foi o cabelo, tá ligado? Que eu fiz ele bem estilizado, eu gostei demais de fazer. E me disseram pra fazer o Zawaru do fundo, mas, mano, já tinha 9 personagens, né? Com o Zawaru seria 10, mano. Não ia fazer essa porra nem fudendo. Depois eu fui fazer o do Flamingo, que foi um dos que eu mais curti fazer também. Eu até pensei em fazer ele meio que manipulando os fios ali e tal, mas, mano, só tem ilustração dele, assim. Então, como eu quis dar uma diferenciada, eu só fiz ele ali meio que com a mão apoiada na cabeça, né? Pra dar um ar de superioridade. Oh my god, eu sou o rei. E a outra mão ali só fazendo a pose de marionete, né? Mas sem necessariamente estar com os fios saindo. Já sobre a pintura no geral, foi bem daorinha de fazer, tá ligado? Eu fiz ali uma iluminação rosa indo pra uma mais amarelada, né? E eu só meio que apanhei mesmo foi na hora de fazer o cabelo, né? Já que são várias mechas pequenas e aleatórias e também as penas de Flamingo, que eu fiz meio que no foda-se, mas deu certo. E até aí onde eu finalizei o do Flamingo tava tudo certinho, tá ligado? Eu mandei pro Blitz, ele curtiu e tal, aí eu tava pronto pra ir fazer o Aizen, né? Porque, mano, é Bleach, tá ligado? Mas aí o chefia, né, mano, eu fazia a máquina primeiro, porque... tá bom então, né? E cara, a máquina foi até que fácil, né? Eu acho. O problema foi só no início, porque eu não tô muito acostumado a fazer mulheres, mas, mano, no geral, eu acho que não foi tão complicado assim, na verdade, né? Afinal, mano, é a máquina, né, mano? A máquina é, pô... Máquina. Agora sim eu fui pro Aizen, tá ligado? E, mano, tava tudo indo bem até eu começar, tá ligado? Porque o que mais me complicou aqui foi que eu peguei uma pose num ângulo que eu nunca tinha feito antes. Eu só percebi isso quando eu tava me matando pra conseguir determinar luz e sombra, profundidade, sei lá. Eu só sei que de início tava muito estranho, mas eu consegui salvar depois. Apesar de ter ficado com o rosto meio cheque, mas ainda assim eu achei que ficou bem massa de qualquer forma. Pelo menos ficou melhor do que eu esperava no início. Mas depois do Aizen, mano, os que sobraram não tava tão afim assim de fazer, tá ligado? Então, mano, eu fui na ordem que tava lá mesmo, né? No caso, eu fiz o Freeza primeiro. Já que eu quis aproveitar que de todos ele era o mais rápido de fazer, tá ligado? Até porque, mano, ele mal tem detalhe e é praticamente todo branco. Aliás, justamente por ele não ter tanta cor assim, eu resolvi fazer um poderzinho ali, tá ligado? Pra ter uma fonte de iluminação e ficar um branco menos branco, sei lá, mas ter uma corzinha a mais ali, tá ligado? Aliás, eu acho que de fato ele foi o que eu menos demorei pra fazer, tá ligado? E depois que eu finalizei ele, eu fui fazer o Marquinhos, digo, Sukuna. E apesar de ter dito que não tava tão afim assim de fazer o resto, eu confesso que quando eu comecei esse Sukuna, eu acabei ficando bem animado, porque eu lembrei que eu já tinha feito um Gojo um tempo atrás, então durante o processo eu comecei a pegar um certo hype pra deixar esse Sukuna melhor que aquele Gojo. Aliás, eu acabei percebendo que eu preciso urgente fazer uma ilustração solo do Sukuna pra ficar melhor que aquele Gojo lá, mano. Mas novamente, a única dificuldade que eu tive foi fazer o cabelo, mano. Eu acho que eu não tenho muita afinidade em fazer mechas
pequenas, cara, eu apanho bastante, pelo menos no início, mas depois de um tempo eu começo a me acostumar mais e fica bem mais suave. Eu até pensei, inclusive, em fazer o Santuário Malevolente no fundo, mas eu fiquei com preguiça, então eu fui direto pro próximo personagem, porque eu já não tava aguentando mais. E no caso aqui só faltava 2 personagens pra mim finalizar a ilustração, tá ligado? Então eu fiz primeiro ali a Pitou, que na minha opinião foi a melhor que eu fiz aqui. Aliás, ela foi o que eu mais curti fazer, tá ligado? Principalmente o olho, que foi muito satisfatório. Olha isso, mano. Olha essa beleza aqui, mano. Que coisa mais... Meu Deus. Mas ao mesmo tempo, mano, também foi o que mais eu trabalho, tá ligado? Principalmente no cabelo, porque, mano, é um troço todo bagunçado. Eu não entendi direito como é que eu fiz isso daí, mas, pô, no final ficou uma maravilha, né, mano? Porque, pô, sou foda. Então, pra terminar de uma vez esse bagulho todo, restava só o Muzan, né? E vamos lá, mano. Quando chegou aqui, eu já tava cansado e sem vontade nenhuma de fazer esse personagem, cara. Até porque eu não gosto muito de fazer esse personagem, tá ligado? Tanto de fazer quanto do vilão em si, eu nunca fui muito fã dele. Até porque também eu sempre sofro pra fazer o Muzan, tá ligado? Então, por conta disso, mano, ele foi o que de todos ficou mais... Mas, por outro lado, ele foi um dos que mais chamou atenção na música, tá ligado? Ficou muito foda a parte dele, mano. Eu fiquei impressionado. Então, com todas as ilustrações finalizadas, eu só voltei ali pro Madara e fiz referência ao Susanoo ali nas costelas, tá ligado? E dei uma ajeitadinha também na iluminação pra fazer sentido com o complemento, né? Então, beleza, finalmente eu acabei, tá ligado? Era só mandar a arte pra confirmar se tava tudo certinho e tava. Aí depois foi só fazer a parte da thumbnail, né? Que... eu tive que fazer o bagulho todo, personagem por personagem, pra depois juntar tudo numa thumbnail só, tá ligado? Então eu só não vou entrar em detalhes de cada personagem, mano, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu também tô com preguiça. Aí de novo eu mandei lá pro Blitz confirmar, tá ligado? Aí ele mandou eu arrumar umas coisinhas ali, eu arrumei, ficou como ele queria, então, mano, eu só mandei de uma vez e acabou, tá ligado? Depois de muito tempo nesse bagulho eu consegui finalizar, né? Ainda foi feito umas alteraçõezinhas no final, mas em tese foi isso daí. Eu vou estar deixando o resultado de tudo aí pra vocês darem uma olhada, tá ligado? Eu confesso que essa foi uma arte bem cansativa e muito demorada também, mas ao mesmo tempo, cara, eu nunca fiz uma ilustração com tantos personagens assim, principalmente pra um especial, né? E cara, pra falar a verdade, eu tô bem feliz, tá ligado? Eu consegui aprender bastante coisa com essa arte e ela no final ficou bem melhor do que eu imaginei que ficaria. Aliás, se vocês quiserem dar uma olhada em como ficou a música, dê uma passadinha lá no canal do meu mano Blitz, tá ligado? Que o som tá, ó... uma delícia. Link na descrição. E aproveitando que já passei lá nas minhas redes também, tá ligado? Vai que tu curte meu trabalho, sei lá, queria me chamar pra um trampo, mano, tô aberto aí. Mas enfim, o vídeo foi esse, tá ligado? Muito obrigado por assistir até aqui. Se inscrevam aí. Eu tô cansado, mano. Até o próximo vídeo. Falou. Dá like.